Olá amigos, hoje eu vou interagir aqui no canal, eu vou reagir com mais um vídeo aqui no nosso canal. Você sabe que eu estou começando a fazer alguns vídeos de reagindo com alguns vídeos que tem sobre Israel. Normalmente gravados por pastores e youtubers que vão sempre a Israel com grupo, ou não, é apenas um youtuber que comenta sobre Israel, ou mesmo algum guia de Israel aí na internet que divulga alguns vídeos de lugares bíblicos ou históricos de Israel. Infelizmente, tem muitas informações incoerentes nestes vídeos que eu, quando estou com o grupo em Israel, eu sou guia também em Israel, me deparo com perguntas de pessoas que querem ir naquele lugar, ou então que eu estou dando uma informação e que ele não concorda porque ele ouviu na internet de alguém, ou de um pastor, ou de uma guia famosa em Israel, ou de um youtuber qualquer do Brasil que comenta assuntos relativos a Israel no conteúdo bíblico, histórico e sobre os parques turísticos de Israel. Infelizmente tenho ouvido e visto muitas informações que não são verdades, não são verídicas. Então pessoas chegam até mim e eu quero, por exemplo, ver a mulher a estátua da mulher de Ló, que não existe. Então acaba que quando eu falo a verdade, a pessoa fica desconfiada que eu não estou falando a verdade, porque ouviu da Aline no YouTube, ouviu não sei de quem, um youtuber qualquer falar sobre esse assunto. Eu me propus a fazer esse trabalho de expor a verdade sobre alguns lugares que é falado na internet, porque eu tenho condições para isso, estudei muito para isso, então eu aprendo muito até hoje também. E se eu estiver errado aqui em alguma coisa que eu vou dizer, eu posso voltar atrás sem nenhum problema e falar aquilo que eu comentei sobre aquele determinado tema, descobrir ou me informaram que não é verdade. Eu volto atrás com a maior humildade. Mas segundo o que eu sei, o que eu estudei, o que eu pesquisei sobre alguns temas, há muita coisa de verdade sobre os pontos turísticos e os lugares bíblicos em Israel, dito aí por youtubers, guias e pastores pela internet. Curiosamente, eu não vejo padre fazendo esses vídeos com inverdades sobre Israel. Mas vamos lá, o segundo vídeo, que o primeiro foi sobre o local onde Jesus foi sabatinado pelo Sinédrio. Lá tem uma inverdade falada por guias, e youtubers. Já fiz esse vídeo, você pode ver aqui no canal. E este é sobre a Via Dolorosa, desde o suposto local onde Jesus foi chicoteado, recebeu a coroa de espinho, recebeu a cruz, Pilatos lavou a mão, Pilatos soltou o Barrabás, e dali ele começou o que nós conhecemos como caminho ou Via Dolorosa. Tem dois youtubers bem famosos aí na internet, vocês conhecem, é só soltar as imagens, vocês vão logo identificá-los, E um é a Aline, que é guia em Israel, e o outro, você já vai ver logo quem é, também é muito famoso na internet, sobre assuntos de Israel. Óbvio que eu não vou reagir sobre assuntos fora de Israel, porque não há necessidade. É muito mais fácil você falar sobre a história de qualquer capital da Europa, qualquer ponto turístico da Europa, do que você falar sobre assuntos bíblicos de Israel ou históricos de Israel. Porque muitos que fez teologia acham que tem condições de fazer comentários ou de falar sobre histórias de alguns lugares de Israel. Infelizmente, muitos repetem o que os guias de Israel falam. E o que os guias de Israel falam, geralmente, repetem que os pastores brasileiros e de outras regiões do mundo vão para Israel e falam, porque eles criaram tese e maneira de ver aquilo, e nas explicações para os seus grupos, guias israelenses acabam chupando essas informações, e na maioria delas não são verdades. Então vamos ao primeiro vídeo, a primeira cena de hoje, sobre esse ponto que é a Via Dolorosa. Bem, hoje eu vou continuar então reagindo sobre alguns vídeos da internet, em especial aqueles que falam sobre Israel, ou seja, que os seus autores comentam fatos bíblicos ou históricos
em Israel. Ou seja, a pessoa chega lá nas ruínas de Cafarnaum e fala sobre aquelas ruínas, às vezes falam tudo errado. Chega lá em Caná da Galileia, chega lá em Corazim, vai chegar lá em Cesareia Marítima e começa a tecer comentários que ele não tem condições para isso e começa a falar inverdades sobre o lugar, em especial pastores, donos de agências de turismo no Brasil que acham que têm condições de fazer comentários históricos em Israel. Então nós temos aí na internet uma gama enorme de vídeos sobre Israel que não são verdade aquilo que está sendo informado daquele lugar. E isso coloca a gente em dificuldade quando vai para Israel. Eu sou guia em Israel também. Não tenho carteirinha de guia, mas sou guia. Eu tenho que ficar com um guia israelense do meu lado, porque eu não sou israelense. Mas eu tenho cursos para isso, eu tenho formação para isso. E tenho condições de fazer esse tipo de comentário aqui em cima, reagindo a vídeos de comentaristas sobre alguns dos lugares bíblicos e históricos de Israel. Já temos um vídeo aqui no canal, que você pode ver aí, sobre a casa de Caifás, o local onde Jesus ali foi sabatinado pelo Sinédrio, e o local que ele ficou ali à noite que antecedeu a sua crucificação. Você pode ver esse vídeo aí também. Eu estou reagindo e dando as verdadeiras informações daquele lugar. Hoje, em especial, eu vou reagir sobre um vídeo de dois personagens muito conhecidos aí na internet, a Aline e o Enac, o Rogério, falando sobre a Via Dolorosa. Algumas informações ali não são verdades. Hoje já se tem outros entendimentos sobre esses lugares, mas que essas informações erradas acabam colocando a gente em dificuldade lá em Israel, quando nós falamos a verdade para o grupo. E tem alguém que sempre vai levantar e falar, não, mas eu ouvi a Aline falar diferente sobre isso. Eu ouvi o Rogério falar sobre isso de outra forma. Eu ouvi um pastor falar que é assim assado. Então, quando eu falo, eu acabo ficando em saia justa. As pessoas têm a mim e a um guia que tem embasamento acadêmico e um conteúdo histórico bom, e falar a verdade, acaba por ficar desacreditado. Porque a pessoa gosta tanto daquele personagem da internet, do YouTube, que nós é que ficamos desacreditados. Então, eu decidi, sim, a começar a reagir sobre esses vídeos de assuntos passados no YouTube de uma forma errada, equivocada, biblicamente ou historicamente. Então, hoje nós vamos falar sobre a Via Dolorosa. Vou reagir sobre um vídeo da Aline, a guia de Israel, e do Rogério Enac sobre a Via Dolorosa. Afinal, o que ela tem para nos dizer? Vamos ao vídeo. Nós estamos em Jerusalém e nós estamos fazendo um especial como preparativo para a Páscoa, e por isso nós vamos caminhar juntos as 14 estações da Via Dolorosa, um caminho muito emocionante, e por isso eu quero convidar para fazer comigo esse caminho o Rogério do canal Louco por Viagens. Shalom! Shalom, Aline, shalom todo mundo que está assistindo a gente. Alegria estar nesse caminho aqui, um caminho muito importante para a fé cristã, caminho que Jesus fez entre o seu julgamento e condenação até sua morte e sepultamento. É um caminho que a gente não pode dizer que é exatamente o mesmo, mas é um caminho que a gente tem algumas boas... Não é que não é exatamente o mesmo. Ele não é o mesmo caminho. Vamos começar por aí. Ele não é o mesmo caminho. Vamos soltar. Ou seja, não é o mesmo caminho de 2000 anos atrás. É impossível bater o martelo e taxar que é o mesmo caminho de 2000 anos atrás. As evidências a gente vai mostrar para vocês durante o programa, sem falar que é um caminho de fé. Ele está dizendo que tem evidências. Ouça só as evidências que ele diz que tem sobre a Via Dolorosa. Um fato como este, que eu vou dizer para você, sobre a Via Dolorosa, pode tirar de você o desejo de ir a Jerusalém? Claro que não. O importante nessa história toda não é a Via Dolorosa em si, mas é o final, é o local para onde Jesus foi com a cruz, que é o local da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Esse é o motivo de passar por esse lugar. Não que esse lugar seja verdadeiro. Vamos lá.
onde a gente vai aprender muitas coisas. E andar por aqui nos leva a essas reflexões. Então, Aline, quero te agradecer demais. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nosso caminho começa aqui, onde ficava a fortaleza de Antônia, uma fortaleza gigantesca construída alguns anos antes do julgamento de Jesus pelo rei Herodes o Grande. E Jesus vai ser trazido a essa fortaleza porque aqui ficava Pôncio Pilatos, o governador romano, e aqui então ele vai ser julgado. E foi realmente aqui? Sim, a gente escavou aqui e se encontrou os restos da fortaleza de Antônia. Então... Vamos por parte. Realmente a fortaleza da Antônia, que era a sede da guarnição romana na Palestina, era nessa região aí, nesse terreno, era uma fortaleza de 4 torres muito grande, que os soldados romanos ficavam aquartelados aí ao lado do templo de Jerusalém. Ponto. Segundo item, Pilatos estava aí na época que Jesus foi preso e na época do julgamento? Estava aí nessa fortaleza? Onde está escrito que ele esteve aí na fortaleza? Nem na Bíblia fala. Ele morava em Cesareia Marítima. Na época da Páscoa ele veio para Jerusalém, obviamente, porque haveria muita gente, tumulto, e era possível uma revolta onde tivesse muitas pessoas, né, contra o Estado romano. Porém, os estudos modernos não apontam que Pilatos foi dormir num quartel. Estudos recentes de 7 anos para cá, de 7 anos atrás, apontam que ele foi dormir ele se hospedou no palácio de Herodes, que ficava lá onde hoje é o portão de Jaffa, descoberto há 7 anos atrás. São notícias novas, que eu não sei por que as pessoas preferem continuar no velho entendimento sobre isto. Pense comigo, Pilatos. Poxa, Pilatos era Pilatos, não era qualquer pessoa. Tendo de viajar de Cesareia Marítima, hoje o Mediterrâneo, para Jerusalém, você acha que ele ia dormir dentro de um quartel, que era a fortaleza de Antônia, cheio de soldados, de barulhos, de cavalo, de fedor de cocô de cavalo, de xixi de cavalo? Você acha que ele ia ficar num lugar desse? Não. Ele ia ficar no enorme palácio de Herodes, do outro lado, onde hoje é o portão de Jaffa, ao lado, que é conhecido como as Torres do Rei Davi, que aliás o Rei Davi não tem nada, e ninguém sabe por que tem esse nome, onde era antigamente o Palácio de Herodes, que hoje chama-se Torre do Rei Davi. Há 7 anos atrás, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém e outros descobriram os alicerces do grande Palácio de Herodes, dividido em 3 pavimentos enormes, que lá na maquete de Jerusalém, quem for em Israel pode ver como que era o palácio, a configuração do Palácio de Herodes. Pois bem, você acha que Pilatos, vindo de Cesareia, iria ficar no Palácio de Herodes ou num quartel cheio de cavalos fedidos? Claro que iria ficar dentro do Palácio de Herodes. Há relatos de que o Palácio de Herodes, nos seus 3 pavimentos, poderia dar uma festa de arromba em um, outra festona no outro e outra festona no outro, que um não ficava sabendo de outra festa. Tão grande que era o palácio. Então, quando fala que Jesus foi levado a Herodes e depois a Pilatos, hoje tem um consenso geral entre os acadêmicos e arqueólogos israelenses, não curiosos, não pastores, não guia turístico, não youtuber, que Pilatos estava sim no palácio de Herodes. Então Jesus sai lá do Getsemane preso, vai para o Monte Sião, onde era a casa de Caifás, da casa de Caifás na parte da manhã, levado a Herodes, de Herodes a Pilatos. E Pilatos estava nas dependências do palácio de Herodes. Pilatos estava nas dependências do palácio de Herodes. Vamos seguir. Então não tem como categorizar e falar
taxativamente, como ela falou, que ali foi o julgamento e ali estava Pilatos. Não é verdade isso. Não se pode falar isso depois de 7 anos para cá. Este entendimento, o qual ele está dizendo, é antigo. Se tem esse entendimento desde a época dos cruzados, desde a época dos franciscanos. Hoje tem outro entendimento. Vamos soltar aqui para que nós possamos continuar ouvindo e reagindo sobre as informações. Então a gente tem certeza de que a Via Dolorosa começa aqui? Olha, não tenho certeza. Eu já li tudo sobre a Via Dolorosa. Não encontrei nada. Inclusive eu estava fazendo um curso de arqueologia bíblica em Israel um tempo atrás e questionei muitos meus professores sobre isso. Não tem nada escrito que dá embasamento ao que ela está falando. Absolutamente nada. Apenas um lugar de tradição. Que essa tradição começou-se no século IV, um pouquinho antes do século IV, mas se avolumou com os bizantinos, os cristãos bizantinos, no século IV. E vem até o ano no século XII, quando foi construída esta igreja agora que ela vai entrar aí. Em cima de um local, de uma tradição que vinha do século IV. E aqui também foi construída essa igreja, que marca a primeira estação da Via Dolorosa. A gente consegue inclusive ver lá em cima os símbolos da flagelação, do lavado de mãos, da coroa de espinhos e outros símbolos, e eles nos lembram o que aconteceu aqui. Tudo bem, essa igreja é do século XII. Construída em cima de um local de tradição apenas, mais nada. Eu já li todas as facetas desses lugares da Via Dolorosa, eu já estudei. Só tem suposições e achismo de algumas pessoas que escreveram no passado sobre isso. Inclusive, a custódia franciscana da Terra Santa, eu já li os relatos deles, não bate martelo sobre esse lugar. É tradição que as igrejas vieram construindo em cima de lugares de tradição apenas. Veja só, Jerusalém foi destruída no ano 73, a destruição do templo, foi destruída no ano 133 por Adriano, quando ele destruiu Jerusalém, arrasou Jerusalém e construiu sobre as suas ruínas uma cidade romana chamada Aelia Capitolínea, uma cidade romana em que os judeus não podiam entrar. Muito bem, não ficou pedra sobre pedra de Jerusalém após o ano 133 depois de Cristo. Arrasou com tudo. Como que hoje pode chegar aí e dizer, olha, esse lugar aqui foi a primeira estação da... Como? Quando é que está escrito isso? Qual o autor antigo? Qual é o pai da igreja que escreveu sobre isso? Não existe nada. Em face de outros lugares em Israel, sim, que tem um entendimento, porque tem algo escrito, tem uma tradição forte por causa disso. Esse lugar e a Via Dolorosa não existe absolutamente nada, porque hoje se sabe uma outra possibilidade muito mais plausível e forte da própria Via Dolorosa. Né? Esses símbolos que nós vemos aí é da igreja do século XII. Não tem nada a ver com eles estarem aí e darem embasamento para a primeira estação da Via Dolorosa, ou seja, o início, onde Jesus foi julgado por Pilatos. Nada a ver. Aqui, Jesus vai ser julgado, condenado, flagelado. Então, aqui começa a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento de Jesus. Só que ela não aponta nenhuma evidência para isso. Repete aquilo que os guias levou Israel há 25 anos, e eu sempre acreditei nisso também. Até eu começar a estudar, a fazer história bíblica em Israel, arqueologia bíblica em Israel e outros estudos, não é necessário eu ficar aqui dizendo que não existe absolutamente nada. Eu quero que agora tu, Rogério, nos conte um pouco da segunda estação, já que tu é cristão e também formado em teologia.
ela não é cristã. Ela não é formada em teologia. E muitos acham que, por eu ser formado em teologia, eu tenho condições de contar histórias sobre lugares históricos ou bíblicos de Israel. Teologia não trata desse tema. Quem faz teologia, se não estudar detalhadamente outras facetas da história de Israel, não tem condições nenhuma de fazer comentários sobre lugares históricos de Israel. Aline, nós temos aqui algo fascinante. Esta é a estação onde Jesus recebe a sua cruz. Nós vamos falar durante o programa o que é essa cruz exatamente. Mas aqui nós temos parte do piso original da época de Jesus, que nos dá uma pista muito grande sobre ser realmente, como a Aline já disse, a Fortaleza Antônia, que é o jogo de Saturno. Há uma controvérsia muito grande se esse piso é herodiano, como ele falou aí. Se é o piso da Fortaleza da Antônia. Não tem nada que prova, que sustenta isto. Porque daí para cima, em direção ao Santo Sepulcro, pedras herodianas, que foi da destruição de Adriano, no ano 133, foram carregadas para outros lugares de Jerusalém e está em calçamento da Cidade Velha por toda a cidade. Cidade Velha, entre muros. Portanto, taxar que esse piso é da época de Jesus não é verdade. Não pode ser, não há estudos que mostram isso. Vamos entrar ali para você ver. E aqui eu tenho o piso original da época de Jesus, e a gente vê ali o jogo de Saturno, que era um jogo jogado pelos soldados romanos para sortear as vestes e as posses do sentenciado. Então até a esposa dele poderia ser sorteada. Isto não é verdade, porque, veja bem, este jogo, esse desenho na pedra aí, é uma pedra herodiana, óbvio. Existem outras duas aí próximo. A 50 metros para cima, na parte francesa, tem mais uma, que eu já vi a Aline em outro vídeo ir até lá com o seu pai e dizer que aquele foi o jogo que os romanos faziam. A 100 metros, a 120 metros acima deste, numa rua que também dá acesso ao portão de Jafa em linha reta, à direita vai para o Santo Sepulcro, também tem outra pedra dessa com um jogo igual ou parecido, mas é da época. Então, como ele pode afirmar que esse foi o jogo que os romanos fizeram para tirar sorte sobre Jesus? Aliás, não tem nada que prova que eles tiravam sorte fazendo um joguinho ou de outra forma. Agora, falar que até a mulher de Pilatos podia chicotear Jesus fazendo esse jogo, gente, é falar isso para as pessoas desavisadas. Vocês acham que a mulher de Pilatos ia estar na Fortaleza da Antônia entre soldados fedidos e cavalos e cocô e xixi de cavalo? Sendo que ela mesma teve um sonho com Jesus e ela apareceu muito no sonho por Jesus. Acho que era possível dar uma chicotada em Jesus. Então essa história realmente não bate, não é verdade, não se pode categorizar isso com tanta veemência como ele faz aí. A Fortaleza de Antônia chegava até aqui. E nós conseguimos ver aqui em cima o arco chamado Ecce Homo, eis aqui o homem, pois é aqui onde Pôncio Pilatos fala essa frase a Jesus no final do seu julgamento. Puxa vida, é aqui que Pilatos falou isso? Meu Deus do céu, com que base? Alguém anotou a placa, alguém filmou, alguém fotografou, alguém escreveu, alguém assinou? Não existe isso, olha. Essa região aí foi totalmente destruída em 133. Não ficou nada que o imperador Adriano não destruísse em Jerusalém. Se a fortaleza chegava até aí, não há questão sobre isso. Era uma fortaleza grande. Mas não ficou nada. Portanto, este não tem como ser o lugar onde Pilatos estava sentado. Né? Esse é o homem, e levaram Jesus até ele. Então, a
acreditar nisso é não conhecer a história das destruições de Jerusalém. É inacreditável que uma guia de Israel, eu tenho guias amigos em Israel, conversando em particular com eles sobre alguns lugares em Israel como este, ele vai dizer para você, não tem nem nada que conta. Isso aqui é uma tradição que todo mundo conta há décadas, né, há séculos, a gente conta também. Mas não é verdade que esse é o lugar, porque esse lugar não existia após o ano 133 depois de Cristo. Esse é um ponto importantíssimo do caminho da Via Dolorosa, porque ela se divide em dois. Olha, esse caminho que o mundo conhece hoje em Jerusalém como sendo a Via Dolorosa foi definida após o século IV pelos bizantinos. Eles não se sabia o lugar, e eles foram, então, daqui para o Santo Sepulcro, é assim. Porque mesmo o traçado da cidade de hoje não é o mesmo da época dos bizantinos. Modificou. Isso foi colocado para os peregrinos percorrer um caminho, né, que Jesus percorreu com a cruz. Eles tinham que ter algo palpável, né, chamado de Via Dolorosa. Mas não que era real, foi definido, decidido, para dar algo para os peregrinos ver a partir do século IV. Mas hoje já não se sabe mais quem definiu. Foram os bizantinos ou se foram os franciscanos, quando os franciscanos chegaram na Terra Santa, há 800 anos atrás, em 1216, salvo engano, 1212, quando eles chegaram na Terra Santa. Ou seja, uns dizem que parte da Via Dolorosa é bizantina e parte é franciscana, mas não se sabe. O que se sabe até o século IV não se tinha notícia da Via Dolorosa. Uma pedra, uma inscrição, um desenho antigo, um livro, um rolo antigo, dizendo qual era o trajeto, não existe. A incoerência é tão grande que você vê que é um trajeto bonitinho. Sai lá de baixo, vem por aqui, vira à esquerda, vira à direita, sobe uma rua, uma subida de escadas, vira à esquerda, vira à direita, sai no Santo Sepulcro. Pegou as ruas dos comércios da cidade para traçar um trajeto imaginário que não é real. Vamos seguir aqui. Mas como assim? Só tem uma Via Dolorosa? Todo mundo concorda onde ela começa? Lá na primeira estação onde nós estivemos. Mas aqui o caminho vai se dividir em dois. Um caminho segue em direção ao Jardim do Túmulo e o segundo caminho... Esse é outro fake news que nós vamos reagir logo em outro vídeo. Aliás, eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal que já explica bem esse lugar. Eu tive uma reunião com um arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém há tempos atrás, que deu risada da suposição que o Gordon é o sepulcro de Jesus, não tem nenhuma coerência. Nós chegamos agora na 5ª estação, onde a tradição, muitos peregrinos passam aqui para colocar sua mão nesse lugar aqui. Muitas pessoas vão dizer que Jesus colocou a sua mão aqui. É difícil a gente afirmar, né, que a mão de Jesus esteve por aqui. Não é difícil afirmar. Não esteve aí. Jesus não apoiou a sua mão aí. Olha, esse é o extremo da fake news sobre alguns lugares em Israel, em especial na Via Dolorosa. Esse lugar não existia após o ano 133 ou após o ano 70. Esse caminho foi determinado. E nada disso aí existia naquela época. Alguém colocou essa pedra aí, porque viu uma parte que parecia com uma mão, e dizendo que Jesus, ao cair, apoiou e afundou a pedra. Mas isso não tem fundamento nenhum, não está escrito em lugar nenhum, ninguém... Da onde veio essa pedra? Ninguém sabe. Veja que ela está entre pedras modernas, calcária. Ela foi colocada no nicho. Isso não tem nenhum ponto de verdade nisso. Se fosse verdade, é um milagre. Já estaria na Bíblia.
como Simão Sirineu pegou, como ele estava com a cruz pesada aos ombros, como outras coisas que relata desde quando ele saiu com a cruz aos ombros até chegar no local de crucificação, mas não fala absolutamente nada disso. As pessoas que acreditam nisso, eu tenho pena que acreditam numa história dessa. E tenho mais pena ainda de quem mostra isso como sendo... eu tenho dificuldade de acreditar. Não, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não acredito. Isso não é... Pergunta para qualquer guia de Israel em particular o que ele acha disso para você ver. Quer dizer, mostrar isso para as pessoas é tentar criar fatos na narrativa da sua viagem perante o seu público, dando para eles mais um ponto forte da vida de Jesus, mas que não é verdade. Então, mostrar isso para as pessoas é mostrar uma grande fake news, uma das fake news mais chocantes que tem em Israel é esta pedra que Jesus apoiou nela. É inacreditável isso, sendo que esses lugares nem existiam há 2000 anos atrás, e esse traçado foi determinado pelos cristãos antigos, bizantinos ou os franciscanos a partir de 1212. Aqui. Mas o fato é que se tornou um lugar de peregrinação, onde todos chegam aqui e tentam encostar a sua mão onde Jesus teria colocado. Esse é o símbolo da fé de cada um. Onde Jesus teria colocado. Não é símbolo da fé, é contar a verdade. Será que eu colocar a mão lá e eu tiver fé ou não, vai fazer alguma diferença na minha vida? E se eu falar para você, uma ocasião eu estava a primeira viagem que eu fiz há 26 anos atrás, incluía-se a Grécia também, nós fomos até Corinto. E lá uma pessoa perguntou, nossa, o apóstolo Paulo esteve aqui, e ele, brincando com a pessoa, disse assim, não, o apóstolo Paulo esteve aqui, claro que o apóstolo Paulo esteve em Corinto. Olha, inclusive, aquela pedra ali, está vendo aquela pedra? Apontou uma pedra que estava ali, o apóstolo Paulo sentou naquela pedra. Ele falou brincando, mas você não acredita que a pessoa acreditou e foi lá, tirou foto da pedra, sentou na pedra? Eu vi isso com os meus olhos. Eu estava como passageiro normal, como turista, há 26 anos atrás. Eu vi isso com os meus olhos. Esta é mais uma delas. É a pedra que Paulo sentou lá em Corinto. Essa é a pedra que Jesus colocou a mão. Gente, para de crendice, de acreditar em coisas surreais, que não existem, né? São utópicos. Nessa estação aqui, Simão Sirineu, que vinha do campo, resolve passar por aqui e de repente é surpreendido com um pedido dos soldados romanos para que carregasse a cruz de Jesus. Vamos lembrar que Jesus carregava o que é conhecido como patibulum, que é essa parte horizontal da cruz que poderia pesar entre 26 até 57 quilos. Uma informação interessante. Muitos pensam que a cruz de Cristo posta no chão estava a 3 metros de altura, né? E que o soldado romano, quando chegou com uma cana, um pau, embebido com uma esponja, embebida em vinagre e fel, levou um cabo de vassoura enorme lá em cima, na escada, para chegar na boca do prisioneiro. Não. Os estudos mostram que os pés do prisioneiro não ficavam mais que 40, 60 centímetros do chão. É uma informação interessante essa. Esse lugar é o Santo Sepulcro Católico. É o final do que chamam hoje a Via Dolorosa. Mas o caminho da Via Dolorosa para chegar nesse lugar aqui, aliás, não era aqui que chegava a Via Dolorosa, tenho que dizer isso também. Sinto muito se eu vou surpreender algumas pessoas, desagradar outras, mas essa porta aqui nem existia na época de Jesus, isso aqui não existia. Isso aqui é a partir do ano 323, na inauguração dessa igreja. E depois os cruzados cresceram ela, reformaram, né, tornaram ela um complexo. Aquilo que a rainha Helena comprou o terreno e ergueu uma capela, a entrada era justamente do outro lado dessa igreja. A entrada principal, agora que estão descobrindo esse lugar, fazendo arqueologia, limpando, para que os turistas possam ter acesso daqui a 1 ano ou 2 a esse lugar. Ou seja, nem a esse lugar. E o local da Via Dolorosa, que ninguém sabe ao certo o traçado dela, né, de 2000 anos atrás, hoje os arqueólogos estão convencidos de que ela partia do palácio de Herodes e não da fortaleza da Antônia.
Se Pilatos estava lá, hospedado na casa de Herodes, quando Herodes manda a Pilatos, e Pilatos lava a sua mão, logo Barrabás é solto, então óbvio que o caminho da via dolorosa só pode ser a partir do palácio de Herodes. Descendo, o palácio de Herodes está um pouco no alto, e vai descendo até chegar nesse lugar que era um cemitério. Aqui Arimateia, o senador Arimateia tinha um sepulcro novo, e foi aqui então que seria, se fosse hoje, o final da via dolorosa que vem aqui dessa região para trás, aqui dessa porta, que é o portão de Jafa, e não esse trajeto que eles mostraram agora. Pode mostrar esse trajeto? Pode, mas fala outra possibilidade. E qual é o embasamento arqueológico dos dois caminhos, para que as pessoas possam ter o entendimento e acreditarem naquilo que elas quiserem. Muito bem, ele chega aqui no Santo Sepulcro. Nós chegamos agora no local que é conhecido como a Igreja do Santo Sepulcro. Aqui dentro nós temos da 10ª até a 14ª estação. Nós vemos ali Jesus sendo pregado na cruz. Vemos também Maria sendo transpassada com uma espada, a dor de uma mãe vendo a crucificação do seu filho. Vemos o local onde a tradição nos diz que a cruz foi colocada, depois a pedra da unção e, enfim, o seu túmulo. Mas o mais importante é como Paulo sempre diz, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Bora lá agora conhecer a Igreja do Santo Sepulcro. E logo que entramos, nos deparamos com a 13ª estação, que é a Pedra da Unção. Saindo daqui, temos que subir estas íngremes escadas. Olha o que ele falou, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que é a 13ª estação, que é a Pedra da Unção. Essa pedra que está aqui no centro. 13ª estação, dá para ver nitidamente que isso é uma inverdade. E sabe por quê? Esta pedra está aí há apenas 130 anos. Os padres da igreja, do complexo do Santo Sepulcro, para harmonizar com a unção de Jesus, depois que tiraram ele da cruz, que lavaram o corpo dele, ungiram o corpo dele, pensaram, bom, isso pode ter deitado ele no chão, não pode ter sido, mas não é uma pedra. Então, arrumaram uma pedra, aplainaram ela e colocaram ela aqui. Mas há 130 anos atrás, antes não tinha essa pedra. Então, como é que é a 13ª estação se ela só existe aí a partir de 130 anos para cá? Como pode ser? Os padres colocam perfume nela e as pessoas vêm e ajoelham nela, chora nela, passa roupa nessa pedra, que os padres colocam perfume para levar o perfume da pedra, mas na realidade não tem nenhuma placa aí informando que ela tem 130 anos. Mas é só você estudar a história da igreja que você vai descobrir. Então é uma grande inverdade essa pedra aqui. Primeiro que a porta de entrada não era aqui. É a 13ª estação. É tão óbvio que ela não existe que essa pedra só tem 130 anos. Para harmonizar com esse mosaico aqui, que mostra isto. E você vai ver daqui a pouco esse mosaico. E logo que entramos, nos deparamos com a 13ª estação, que é a Pedra da Unção. Saindo daqui, temos que subir estas íngremes escadas até chegarmos à 10ª, 11ª e 12ª estação. Ao chegar no topo do Calvário, temos um teto repleto de lindos mosaicos que nos chamam a atenção. E logo à frente, já vemos as estações que já mencionei. E com certeza, a mais procurada é a 12ª, onde a tradição diz que a cruz de Cristo foi colocada. Tenho muitas dificuldades de achar que foi exatamente neste ponto, mas até o momento, as evidências arqueológicas e históricas nos levam a crer que foi neste ambiente. Bom, você está vendo? Ele tem dificuldade em acreditar, mas ao mesmo tempo ele fala, as evidências apontam para esse lugar. E quais são as evidências? Quando o imperador Adriano destruiu Jerusalém, em 133, apenas 100 anos após a crucificação e ressurreição,
Ele queria acabar com o culto a Jesus, acabar com o fato, com o cristianismo. Não existia esse termo ainda, cristianismo, mas ele queria acabar com os seguidores do caminho, que era assim que era chamado. Para que eles não fossem mais nesse lugar, esquecessem esse assunto, esquecessem Jesus. Então ele destruiu totalmente esse lugar e ergueu sobre esse lugar uma capela à deusa Afrodite. Há uma grande controvérsia se foi Afrodite, se foi Adonis, se foi Vênus. Eu vou ficar entre Afrodite e Vênus. Ele paganizou o lugar. Mas olha bem, graças a uma profanação do imperador Adriano, que o lugar conservou-se até a rainha Helena, depois do concílio de Nicéia, que foi em 323 na Turquia. Ela partiu para a Terra Santa para catalogar alguns lugares relacionados com a vida de Jesus. Tem outros lugares em Israel que ela também catalogou e construiu igrejas, mas especialmente o Santo Sepulcro. Ela queria saber, quando chegou em Jerusalém, por volta do ano 320 e pouco, onde era o lugar que os romanos crucificavam e o lugar da sepultura de Jesus. Agora escuta, preste atenção. Disseram para ela que o imperador Adriano, ela estava no ano 323, 322, ó minha rainha, o imperador Adriano, em 133, ele esteve aqui e destruiu a cidade, construiu sobre as suas ruínas uma outra cidade chamada Eiro Capitolínea, e também construiu uma capela a deusa Afrodite ou a Vênus, e está lá até hoje, graças a uma profanação que guardou o lugar até a rainha Helena. Aí você fala, bom, Adriano não podia ter errado sobre o lugar, porque 100 anos após a crucificação de Jesus era muito pouco tempo. Era provável que alguém que estava vivo, o seu pai estava vivo na época de Jesus, o seu avô estava vivo na época de Jesus. A tradição era muito forte em 100 anos para Adriano errar o lugar da crucificação de Jesus e a sepultura de Jesus. Ele não errou, e esse lugar chegou até a Imperatriz Helena graças a essa profanação. Quando Helena então comprou o terreno, destruiu o altar à deusa Afrodite ou à deusa Vênus e ergueu uma capela. E essa capela vem dar no Santo Sepulcro hoje. Esta é a história forte por trás desta igreja. Portanto, se ali naquele lugar, que é uma rocha, se você descer na parte de baixo, você vai ter acesso a uma visão da rocha. É uma rocha alta. Estava, sim, fora dos muros da cidade, como está o Gordon também. Mas estava fora dos muros da cidade, esse lugar. Um lugar alto. E hoje tem buraco onde as cruzes eram colocadas para ser levantado. E esses buracos estão protegidos. Você pode colocar e senti-los com as mãos. Então ele tem dificuldade, mas sabe que a história é forte. Então naquilo que eu já estudei, naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu entrevistei, dos dois lugares, o sepulcro evangélico e o sepulcro católico, o Gordon e o Santo Sepulcro Católico, obviamente que o Gordon não tem absolutamente nada a ver. Aquele sepulcro lá é do século VI a.C., já estava em uso na época de Jesus. Portanto, não se harmoniza com os evangelhos que falam que Jesus foi sepultado no sepulcro novo. Então, o Gordon é uma grande fake news. Agora seguimos aqui. Eu queria parar para mostrar uma coisa histórica, fantástica. O piso que está embaixo dos meus pés agora, ele é original do Templo de Jerusalém. O templo vai ser destruído no ano 70 e essa igreja vai ser construída no ano de 326. Isso quer dizer que eles pegam restos do Templo de Jerusalém, literalmente com material de construção, e trazem para cá. Então aqui a gente tem um pedacinho do piso do Templo de Jerusalém preservado na Igreja do Santo Sepulcro. Eu digo que isto é impossível. Ok, se alguém me mostrar uma literatura, um documento de algum arqueólogo de renome acadêmico, não essas buchas que tem por aí, eu posso reconsiderar. Mas segundo o que eu estudei até hoje, é impossível. E sabe por quê? A igreja foi inaugurada, eu não sei se tem uma data precisa, entre 323 a 326. Ok. Eu imagino que jamais os judeus permitiriam que parte do piso do seu templo fosse parar dentro de uma igreja cristã.
Não tem nexo isto. Não tem nexo, não pode. Os judeus não iam permitir isto. E se fosse parte do templo, ele estaria dentro de um museu e não dentro de uma igreja cristã. Já há muitos anos. Porque hoje ainda, se você faz arqueologia em Israel, tudo que você encontrar, quando eu fiz arqueologia, nós encontramos moeda, ponta de flechas, de vários períodos, artefatos de vários períodos. Mas se nós achássemos ali uma peça fundamental que pertenceu ao primeiro ou ao segundo templo, não pode ter dono, é do Estado, vai para museu relacionado ao primeiro e ao segundo templo. Fora disto, qualquer outro elemento não tem classificação. Eu compro arqueologia em Israel, estou fazendo um museu aqui na minha empresa sobre artefatos de Israel, certificado pelo governo, pelo Ministério da Antiguidade de Israel. Mas se for relacionado com o primeiro e o segundo templo, você perde se você achar a escavação. E se vender, você vai preso. Portanto, levando para um outro lado desse piso, se ele realmente fosse do templo de Jerusalém, ele não estaria dentro da igreja. Não estaria. Portanto, a meu modo de ver, é uma grande inverdade que esse piso pertenceu ao segundo templo de Jerusalém. Ok, acho que eu estou errado. Mostre-me um fato irrefutável que eu vim aqui dizer, realmente aquele piso era do segundo templo. Mas não há nada que possa afirmar, em termos de documento, que pertencia ao templo de Jerusalém, sendo que ele foi destruído no ano 70 por Tito. No ano 70, até o imperador Adriano, né, em 133, quantos anos se passou? E chegou ali em 133, ele novamente arrasou a cidade. Para no ano 323 a 325, 326, essas pedras irem parar tão bem acabadas assim, ali numa igreja cristã, praticamente impossível. Ao descermos as escadas do Calvário, nos encontramos novamente com a pedra da unção. Jesus, após ter sido retirado da cruz, foi colocado numa pedra para ser preparado para um sepulcro. Foram duas coisas que foram harmonizadas nesse assunto da pedra da unção. O mosaico, por sinal é um mosaico muito bonito, mas se vê que é um mosaico que não é um mosaico da época dos franciscanos na Terra Santa, não é um mosaico da época dos bizantinos, não, é um mosaico novo que está de frente para esta entrada da igreja hoje, que não era a entrada original da igreja, que é do outro lado. Portanto, tanto o mosaico quanto a pedra dita da unção não são verdades. Infelizmente, me desculpem, mas não é verdade. Sepultamento judaico. Seu corpo deveria ser limpo, perfumado e colocado numa mortalha, para em seguida ser sepultado num túmulo. A tradição cristã nos diz que este foi o local onde Jesus foi colocado. Não é verdade. Não é a tradição cristã. Isso é uma grande fake news que está cometendo. 130 anos está essa pedra aí. Quer dizer, esse fato não existia na época dos bizantinos, não existia na época dos cruzados, passou a existir há 130 anos atrás, para harmonizar com alguma coisa. Me desculpe se eu estou dizendo aqui coisas que você não vai gostar às vezes. Né? Você que já foi, você que ainda irá a Israel. Agora, o lugar, sim, é o Santo Sepulcro, é o local da crucificação à direita e é o Santo Sepulcro um pouco mais à esquerda, aí dentro desse imenso complexo. É um prazer visitar a Terra Santa, mas dentro de informações corretas. Né? Esses pequenos detalhes, a pedra da unção, a pedra que Jesus pôs a mão e afundou, a pedra do jogo que os soldados faziam, que são em verdade, isso não tira o brilho de uma viagem sua, né, à Terra Santa para visitar lugares relacionados com a Bíblia. Aliás, eu sempre digo, mais de 80% dos locais bíblicos, não estou falando históricos, não bíblicos, históricos, bíblicos, têm um embasamento forte, né, de o porquê que sabemos que pode ter sido ali ou não. Há uns lugares que são tradição, e os lugares que são tradição nós contamos também. Mas um lugar como esse é totalmente criado. Se fosse aqui no Brasil, nós dizíamos para inglês ver. Né? Agora vamos seguir aqui, está terminando já.
A igreja hoje é dividida nas várias vertentes da Igreja Católica, né? O setor franciscano que mais os turistas visitam. Bem, assim chegamos ao final desse vídeo. Aí dentro dessa pequena construção que está no centro do complexo do Santo Sepulcro está o próprio Santo Sepulcro mesmo, né? Aí essa Anastase chama, né? E convido você a visitar Israel, vale a pena. Sempre digo o seguinte: as pessoas que gostam de viajar e que foram para outros lugares, já viajaram para outros lugares, quando vai à Terra Santa, parece um divisor de águas. Olha, o antes e o depois da minha viagem para a Terra Santa. Embora tenha esses lugares que muitos guias e youtubers acabam deturpando a verdade, mas uma viagem para a Terra Santa é você deparar com fatos antigos e lugares que realmente têm embasamento histórico e bíblico. Desde que você escolha bem com quem você viaja para a Terra Santa. Eu não tenho nenhum compromisso com lugares fake em Israel. Eu não tenho nenhum compromisso com falas de guias de Israel que não se aprimoraram. Eu não tenho nenhum compromisso em dizer para os meus grupos que estão comigo, quando eu sou o guia, olha, isso aqui não tem nada a ver, embora tenha uma tradição que fala isso, isso aqui é fake news totalmente, isso aqui não tem nenhum embasamento histórico, porque eu não estou falando de mim, eu estudei. Mas eu não estudei teologia somente, que teologia somente não dá condições de comentar sobre Israel. Eu fui além da teologia. Estudei em Israel também. Então, se gostou do vídeo, não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like aí e aguarde o próximo vídeo reagindo com algum lugar de Israel onde a verdade não é bem aquilo que estamos dizendo no vídeo. Eu posso estar errado aqui? Posso. E se houver uma descoberta ou me mostrar um documento, eu venho aqui, realmente aquilo que eu disse não era verdade e estou me retratando aqui. Mas eu tomo cuidado de comentar aquilo que é acadêmico e não achismo e tradição apenas. Ok? Aguarde os nossos próximos vídeos.